Hey guys, Teacher Lisa back here for another video. E no vídeo de hoje eu trouxe uma conversação de retrato falado. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu posto por aqui. Já me segue nas redes sociais, que por lá tem vídeo todos os dias. So, let's go! Primeiramente, o que é o retrato falado? Aqui eu coloquei uma situação de roubo, onde uma pessoa ela é roubada e ela precisa descrever para o policial como era o ladrão, como o ladrão se parecia. Então é uma conversação rapidinha, ela é bem curta mesmo, mas dá para absorver muita informação. Então já presta atenção, pega papel e caneta que vai ser preciso. Então vamos começar. Primeiramente, como eu vou fazer? Eu vou ler inteiramente a conversa, sem estar traduzindo nada, e eu peço para que você não fique lendo a tradução que já está aqui escrita, tá bom? Foque em me ouvir e prestar atenção no que está escrito em inglês, para você associar o que eu estou falando com o que está escrito aqui. Depois disso, eu vou vir traduzindo frase por frase e fazendo as adições que forem necessárias, beleza? Então vamos começar. So, do you remember what the thief looked like? I couldn't see much. He had a mustache, long and brown hair, a big nose and thick brows. That's all I remember about his face. How tall was he? Can you describe? About 5 feet and 9 inches. That is all you remember? What about his clothes? Unfortunately, yes. He was wearing a white hood, jeans, and red sneakers. We'll try to locate him by your car's plate. Any updates? We call you. Thank you, officer. And that's it. Acabou a conversação. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos duas pessoas envolvidas nessa conversação. O police officer, o policial, e Marlene, que é a nossa pessoa que foi roubada, que o carro foi roubado. Então aqui a gente já entra no meio da conversa, onde o policial já pergunta para ele como o ladrão se parecia. Então aqui, então, do you remember what the thief looked like? Você se lembra como o ladrão se parecia? Eu sei que aqui a gente não usa esse se parece, né? Mas o look like é literalmente isso, como se parece. Então, I look like my mom. Eu pareço com a minha mãe. I look like. Ou she looks like her father. Ela se parece com o pai dela. Ou he looks like a prince, ele se parece com um príncipe. Então tem esse negócio de o look like, a gente usa esse phrasal verb para falar sobre a aparência. Então aqui a gente coloca what the thief, como o ladrão, looked like, se parecia. Então aqui ele está querendo saber quais eram as características do ladrão. What the thief looked like. Do you remember what the thief looked like? Você se lembra como o ladrão se parecia? I couldn't see much. Não consegui ver muito. Aqui nós temos o could not, né? Ele é abreviado. Could not. I could not see much. I couldn't see much. Não consegui ver muito. He had a mustache. Ele tinha um bigode. Long and brown hair, cabelo longo e castanho, a big nose and thick brows, um nariz grande e sobrancelhas grossas. That's all I remember about his face. É tudo que eu lembro do rosto dele. Então aqui a gente já tem o I couldn't see much, que está abreviado, né, do could not. He had a mustache. Aqui, por que que tá no passado? Do mesmo jeito que a gente fala ele tinha, mesmo ele ainda tendo, nos Estados Unidos, na língua inglesa em geral, vai ser a mesma coisa. He had a mustache. Ele tinha um bigode. Por quê? Porque quando você viu, ele tinha. Ele ainda tem. He had a mustache. Mesma coisa que a gente fala no português, tá? Ele tinha um bigode. Long and brown hair. Tá vendo que o long e o brown, então, antes do hair, você não vai precisar falar he had long hair and brown hair. Você pode juntar o long com o brown, ou se fosse blonde, né, loiro. Então, vou colocar aqui como observação. Loiro, blonde.
He had blonde hair, perhaps, talvez. Ele tinha cabelo loiro. Então aqui depende, né? Aqui ele tinha long, cabelo longo, and brown hair. Ai, teacher, mas eu vi que brown é marrom, não é castanho. Mas aqui o brown e o marrom e o castanho vai ser sinônimo. Vai falar brown do mesmo jeito. Então, quando você quer falar de um cabelo castanho, é sempre brown. Brown hair. Ou se fosse preto o cabelo, seria black hair. Então, tem essas variações. He had long and brown hair. Cabelo longo e castanho. Poderia ser short, também, short hair. Short. Cabelo curto, mas no caso ele tinha cabelo grande. A big nose and thick brows. Aqui são semelhanças que ele viu que foram bem marcantes. Um nariz grande e sobrancelhas grossas. O brows vem de eyebrows, tá? Que são sobrancelhas, mas pode-se usar somente brows. Assim como em eyelashes, cílios, você pode falar somente lashes, tá? A big nose and thick brows. Sobrancelhas grossas. That's all I remember about his face. É tudo que eu me lembro do rosto dele. Aqui, ó, his, pronome possessivo. About his face. É tudo que eu me lembro do rosto dele. Aí a gente passa pro police officer, né? O policial. How tall was he? Can you describe? How tall was he? Aqui eu coloquei quão alto ele era, mas poderia ser qual a altura dele. A gente pode traduzir também. Então aqui poderia ser qual a altura dele, né? Tem o mesmo sentido. Então, how tall was he? How tall was he? Can you describe? Consegue descrever? Talvez a pessoa não sabe. Talvez não, né, gente? Quem que olha para uma pessoa e fala, essa aqui tem 1,83 m? Não tem como. Então, você consegue descrever? Você sabe mais ou menos? Aí, Marlon conseguiu descrever para o policial. About 5 feet and 9 inches. Primeira coisa que eu quero falar, convertendo do 5 feet and 9 inches, né, 5'9", nós podemos passar para 1,75 m aproximadamente de altura. Isso já tem um vídeo no YouTube explicando um pouquinho para vocês, então vai estar aqui no link da descrição sobre a altura em inglês. Mas antes, fica aqui comigo e assiste esse vídeo inteiro. Esse about pode ser sobre, né, a tradução mais bruta dele, mas é usado como cerca. Tudo que você quiser falar aproximadamente, você vai colocar o about antes. About 5'9", cerca de 1,75 m, tá? Então, about 5'9", por quê? Ele não sabe, não tem certeza, não tem como ele falar 5 feet and 9 inches, assim, correndo de primeira, porque cerca é aproximado. E aí o police officer, o policial, that is all you remember? Aqui, como estaria numa conversação mais formal e bruta, né? Is that all you remember? Por que que eu coloquei aqui do jeito que é falado? Porque acontece muito. That's all you remember? Na hora de falar rápido, você não vai ver a pessoa invertendo o sujeito. Então, ao invés de colocar is that, eles fazem igual aqui no português. That is all you remember? That's all you remember? Tá? Mas é o mesmo sentido. That's all you remember? What about his clothes? E as roupas dele? Esse what about seria e sobre? Seria. Mas traduzindo, que nem eu falo, é muito bom a gente entender contexto e o que é falado. Porque quando a gente passa pro bruto, tem umas traduções que nem fariam sentido. Então, what about seria tipo, e as roupas dele? What about? Como elas eram? Só que nisso a gente já filtra tudo para e as roupas dele. What about his clothes? Tipo, e as roupas dele? Como elas eram? Como elas se pareciam? Que cores eram? Então, isso é tudo que você lembra? E as roupas dele? Unfortunately, yes. Unfortunately, yes. Infelizmente, sim. Tudo que eu lembro. Unfortunately, yes. Então, ele está respondendo aqui a primeira pergunta. É tudo que você se lembra?
infelizmente, sim. Unfortunately, yes. Para ele não falar that's all I remember, ele fala unfortunately, yes. Infelizmente, sim, é tudo que eu me lembro. Aí ele tá respondendo a segunda pergunta agora. He was wearing a white hood, jeans and red sneakers. Então, ele estava vestindo, né? He was wearing. O wearing, a gente usa tudo que vai no nosso corpo. Então, se você tá... Eu acho que eu até expliquei isso pra vocês já em algum outro vídeo aqui. Até o perfume que você coloca, you wear a perfume. That's a perfume I wear. É um perfume que eu uso. Mas por estar no seu corpo, é wear. Então, he was wearing, ele estava usando, vestindo, a white hood, um capuz branco. Ou seja, estava cobrindo o rosto dele. A white hood. O hood, ele pode ser tanto o capuz, quanto aquela máscara, sabe? Que a gente vê os ladrões utilizando, que foi muito estereotipado, inclusive em todos os filmes a gente vê, se tem cena com ladrão, tem aquele hood, que é o capuz. Pode ser tanto para esse capuz, quanto para o capuz de gorro e de blusa de moletom. Mas aqui é no capuz branco que cobre a face. Jeans and red sneakers. Jeans, aqui a gente, igualmente em português, quando eu vou usar calça jeans, mas lá eles só substituem por jeans. Jeans, ou seja, calças jeans, and red sneakers, e tênis vermelhos. Então aqui, sneakers, tênis, vermelhos, red. Você não vai colocar a cor no plural, tá? É red sneakers. Então, unfortunately, yes. Infelizmente, sim. He was wearing a white hood. Ele estava usando um capuz branco. Jeans, calças jeans. And red sneakers. E tênis vermelhos. Aqui ele poderia estar usando uma t-shirt. Vou até colocar como observação aqui. Ele poderia estar usando uma t-shirt, né? Uma camiseta. Ops. Aqui para baixo. Ele poderia estar usando uma t-shirt, que é uma camiseta. Ele poderia estar utilizando um cinto. Então, aqui são as características dele. He was wearing a white hood, jeans and red sneakers. Até usei o perfume de exemplo. Aqui ele poderia estar falando he was wearing a really strong perfume. A strong perfume. Strong perfume. Um perfume muito forte, um perfume forte. Was wearing a strong perfume. Era muito forte o cheiro. Ele estava usando esse perfume, igual eu expliquei. Police officer, policial. We'll try to locate him by your car's plate. Any updates? We call you. Então, will try. Esse will try vem de we will. Nós vamos tentar. Nós quem? A equipe de polícia. We will try to locate him by your car's plate. Will, né, que é a abreviação de we will. We'll try to locate him. Nós vamos tentar localizá-lo. Try to locate him by, por. Então, esse by vem para explicar como que eles vão localizar. By your car's plate. Ele já passou a placa do carro anteriormente. Então aqui, by your car's plate, nós vamos localizar pela placa do seu carro. Então, esse apóstrofe S aqui vem de posse, então é a placa do carro, não vem de is, tá? By your car's plate, pela placa do seu carro. Any updates, we call you. O any a gente vai usar sempre que for qualquer coisa. Então aqui esse any vem com esse sentido de qualquer. Any updates, we call you. Qualquer atualização. Aqui a gente usa updates também, né? A gente abrasileirou para update, mas qualquer atualização, we call you. Aqui não tem o will. Por quê? Porque não é algo que é certeiro. Qualquer atualização, nós te ligaremos. Então não tem uma data exata, é assim, qualquer atualização. Então, any updates, we call you. Qualquer updates, qualquer atualizações, nós te chamamos. Ligamos pelo telefone. We call you. E aí Marlin termina com thank you, officer. Obrigado, policial.
Essa foi a nossa conversação de retrato falado. I hope you liked it. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita rever essa conversação, que eu vou deixar ela aqui na descrição desse vídeo, e anota todas as características que você quiser colocar sobre esse ladrão aqui. Hope to see you soon. Bye!